Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Vocês já ouviram falar de vampiros em Nova York? Não estou falando de filmes ou livros. Estou falando de uma história real, assustadora e misteriosa que assombrou a cidade no século XIX. Hoje, vamos desvendar a lenda de John DeVoe, o homem que ficou conhecido como o verdadeiro vampiro de Nova York. Tudo começa em 1830. Na vibrante e caótica Nova York. John DeVoe era um açougueiro bem-sucedido, um homem de família aparentemente normal, que morava na rua Delance. Ele tinha uma esposa e filhos, e nada em sua vida sugeria o horror que estava por vir. Mas então, a tragédia bateu à sua porta. Seus 2 filhos pequenos morreram repentinamente, um após o outro, sem uma causa clara. Naquela época, a medicina não era avançada como hoje, e muitas doenças eram um mistério. A comunidade ficou chocada, mas o luto de John DeVoe logo se transformaria em algo muito mais sombrio. Pouco tempo depois da morte dos filhos, a esposa de John, Margaret, também adoeceu. Ela começou a definhar, ficando cada vez mais pálida e fraca. Os médicos não conseguiam diagnosticar o problema. Foi então que os rumores começaram a circular. Sussurros nos becos e tavernas de Nova York diziam que John DeVoe estava envolvido em algo sinistro. Vizinhos relatavam comportamentos estranhos. Diziam que ele era visto vagando pelas ruas à noite, com um olhar vazio e perturbador. Sua aparência, sempre pálida e sombria, só alimentava suspeitas. A teoria que começou a ganhar força era aterrorizante. John DeVoe seria um vampiro. Acreditava-se que ele estava drenando a vida de sua própria família para se manter vivo. Naquela época, o pânico em torno de vampiros e mortos-vivos era real, especialmente em comunidades rurais da Nova Inglaterra, onde surtos de tuberculose, conhecida como consunção, levavam as pessoas a acreditar que os mortos estavam voltando para se alimentar dos vivos. Essa histeria, conhecida como o pânico vampírico da Nova Inglaterra, parecia ter chegado à cosmopolita Nova York. A condição de Margaret piorava a cada dia, e o desespero tomou conta da comunidade. As pessoas estavam convencidas de que John DeVoe era a causa. Acreditavam que ele visitava o túmulo de seus filhos à noite para se alimentar de sua essência vital, e que agora estava fazendo o mesmo com sua esposa. A história se espalhou como fogo, e John DeVoe, o açougueiro, tornou-se uma figura de terror, o vampiro de Nova York. A situação chegou a um ponto insustentável. A pressão da comunidade, movida pelo medo e pela superstição, tornou-se esmagadora. Eles exigiam uma atitude, e a solução que encontraram foi drástica e macabra, tirada diretamente do folclore vampírico. Um grupo de vizinhos e cidadãos preocupados, talvez até com a participação relutante do próprio John, decidiu que a única maneira de salvar Margaret era destruir a fonte do mal, o corpo do primeiro filho a morrer. Então, eles foram ao cemitério. Sob a luz da lua, exumaram o caixão do filho de John DeVoe. O que eles esperavam encontrar? Um corpo em decomposição normal. Mas, segundo a lenda, o que viram os deixou horrorizados. O corpo da criança parecia estranhamente preservado. Havia sangue em sua boca e peito, e seu coração parecia cheio de sangue fresco. Para a mente aterrorizada do século XIX, isso era a prova definitiva. A criança era um vampiro e estava se alimentando de sua mãe do túmulo. Seguindo o ritual tradicional para destruir um vampiro, eles removeram o coração do corpo da criança. A lenda diz que o coração foi levado de volta para a casa dos DeVoe, queimado até virar cinzas. E essas cinzas foram misturadas com água. Essa poção horrível foi então dada a Margaret para beber, na crença de que isso quebraria a maldição e a curaria. Agora, vamos analisar isso com um olhar moderno. O que realmente aconteceu? A tuberculose, ou consunção,
era uma doença terrível e mal compreendida. Ela causa uma deterioração lenta, deixando a vítima pálida, magra e com tosse com sangue. Sintomas que se encaixavam perfeitamente na descrição de um ataque de vampiro. Quando uma família inteira era infectada, parecia que um membro falecido estava literalmente drenando a vida dos sobreviventes. E quanto ao corpo preservado no caixão, a decomposição natural pode às vezes criar ilusões assustadoras. Gases podem inchar o corpo, forçando fluidos avermelhados, como sangue liquefeito, para fora da boca e do nariz, dando a impressão de que o cadáver se alimentou recentemente. A falta de conhecimento científico na época transformou um processo biológico em uma prova sobrenatural. John DeVoe e sua família foram, muito provavelmente, vítimas de uma terrível epidemia de tuberculose. E o medo e a superstição transformaram sua tragédia pessoal em uma lenda de terror. E o que aconteceu com Margaret depois de beber a poção de cinzas? A história, infelizmente, não tem um final feliz. Apesar do ritual macabro, ela também faleceu. A poção, obviamente, não tinha poder curativo. A morte dela apenas cimentou a tragédia da família DeVoe. E John? O que aconteceu com o homem rotulado como o vampiro de Nova York? Os registros históricos sobre ele se tornam escassos depois disso. Ele desaparece da vista do público, provavelmente tentando escapar do estigma e do horror que sua vida se tornou. Podemos apenas imaginar o sofrimento de um homem que não só perdeu toda a sua família para uma doença terrível, mas também foi acusado de ser o monstro responsável por suas mortes. Sua dor foi transformada em folclore, sua tragédia em uma história de fantasma, contada para assustar as pessoas nas noites escuras de Nova York. Essa história nos mostra o quão poderoso o medo pode ser. Em uma época sem respostas científicas, as pessoas buscavam explicações no sobrenatural. A linha entre a realidade e o mito era tênue, e uma tragédia familiar pôde facilmente se transformar em uma caça. As bruxas, neste caso, uma caça ao vampiro, em plena Nova York. A lenda de John DeVoe, o vampiro de Nova York, sobrevive até hoje como um lembrete sombrio de um tempo em que o medo era mais forte que a razão. É uma história que mistura fato, folclore e a tragédia humana de uma forma que continua a nos fascinar e assustar. Então, da próxima vez que você andar pelas ruas de Nova York, talvez pela Delancey Street, lembre-se da história de John DeVoe. Não a história do monstro, mas a do homem que viveu um pesadelo real. Uma tragédia familiar distorcida pelo medo e pela superstição, até se tornar uma das lendas urbanas mais duradouras da cidade. E aí, o que vocês acharam dessa história? Conheciam a lenda do vampiro de Nova York? Deixem seus comentários aqui embaixo. Quero muito saber a opinião de vocês. Histórias como essa mostram que a realidade pode ser muitas vezes mais assustadora que a ficção. Se você gostou de mergulhar nesse mistério sombrio, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se você é novo por aqui e adora histórias intrigantes como essa, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Temos muito mais mistérios para desvendar juntos. Muito obrigado por assistirem até aqui. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.